Esta semana estamos estudando que a verdadeira educação em artes, em ciências, envolve também a educação nos princípios de Deus, envolve ter como pressuposto a existência de que por trás da arte, por trás da ciência, por trás do belo, por trás da ordem, existe um planejador inteligente. Mas infelizmente nós vivemos em um mundo, amigo ouvinte, que é dominado pelo erro. Então as pessoas acabam criando os mais variados argumentos para tentarem tirar Deus de cena. Afinal, tirando Deus de cena, a pessoa não tem obrigação moral com ninguém. No estudo de hoje, vamos ter como base 3 textos bíblicos em especial. 1 João 5,19, Efésios 4, 11 a 14 e 2 Coríntios 10, 3 a 5, que vão nos ensinar qual deve ser a nossa postura diante do erro filosófico, diante do erro doutrinário e diante da falsa ciência, que tira o Criador de cena. Antes de vermos como devemos agir com esses erros filosóficos, falsa ciência e também falsas doutrinas, temos que aceitar a realidade de que vivemos um conflito cósmico entre o bem e o mal e que 1 João 5,19 está totalmente com a razão quando afirma, aqui na nova versão transformadora, o seguinte: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Quem não é filho de Deus, de alguma forma, ele é mais influenciado pelo maligno do que outros. Então esta é uma realidade. Nós estamos lutando, como diz Efésios 6,12, não contra seres humanos, mas contra potestades, contra poderes espirituais do mal. E nesse processo de luta, além de contarmos com a proteção dos anjos e o ministério do Espírito Santo, nós precisamos fazer 2 coisas principais. Precisamos nos prepararmos de 2 formas principais para podermos lidar com falsa ciência, com falsas filosofias e com erros doutrinários humanos. A primeira coisa que devemos fazer é desenvolvermos nossos dons espirituais na igreja. Veja o que diz Efésios 4, a partir do versículo 11 até o 14. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça, ou seja, a cabeça da igreja. Então, a primeira dica: você e eu devemos exercitar nossos dons espirituais, devemos permitir que outros irmãos que têm dons espirituais nos ensinem, fortaleçam a nossa fé, a fim de que através do exercício dos dons espirituais nos fortaleçamos e não sejamos mais imaturos como crianças, levados de um lado para outro. Tem muitos adultos que são levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Por quê? Porque são imaturos na fé. Não estudam as Escrituras e, obviamente, não exercitam devidamente seus dons espirituais. Então, a primeira maneira para lidarmos corretamente com as falsas filosofias, com a falsa ciência e com as falsas doutrinas é o exercício dos dons espirituais. A segunda forma encontramos aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Ou seja, devemos estar capacitados para prover respostas à falsa ciência, à falsa filosofia e às falsas doutrinas. Quando eu ouço um cristão dizendo
que Deus não precisa de defesa, que a Bíblia não precisa de defesa, eu só posso imaginar que esse cristão tem preguiça de estudar a Bíblia e que ele não conhece nada de apologética. Apologética é a ciência responsável pela defesa racional da fé cristã. E o texto base para isso está em 1 Pedro 3,15, dizendo que devemos santificar a Cristo no coração e estarmos preparados para responder a cada um que pedir razão da esperança que há em nós. Se nós não estivermos preparados para dar boas respostas aos ataques feitos à Bíblia e à lógica divina, é óbvio que as pessoas vão se convencer de que as respostas erradas são certas. Então o cristão não pode ter esse tipo de pensamento. Tanto que Paulo diz em 2 Coríntios 10, 3-5 o seguinte: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano. Ou seja, temos que derrubar raciocínios humanos falaciosos, não é? E acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então esta é a segunda maneira através da qual você e eu nos preparamos para responder às falsas filosofias, às falsas alegações da ciência e às falsas doutrinas. É desta forma que você e eu podemos nos tornarmos especialistas de Deus, conduzidos sempre pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, especialistas em refutarem o erro. Refutando o erro com amor, com doutrina, com sabedoria, seremos instrumentos poderosos de evangelização deste mundo, especialmente desse mundo cético, secular, que pouco quer saber a respeito de Deus. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e eu vou finalizar com você o estudo de amanhã, englobando também o tema que deveríamos ter estudado na quarta-feira, tá ok? Então abordarei quarta e quinta e aí finalizaremos o estudo desta semana. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até amanhã. Existe uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é o conjunto de informações que adquirimos a respeito de determinado assunto. Também é o conjunto de conhecimento que adquirimos através de nossa experiência de vida, do nosso meio social, do meio familiar em que vivemos. E o conhecimento é extremamente importante. Para você ter uma ideia, em Eclesiastes capítulo 12, verso 12, Salomão diz que não há limites para fazer livros. E em 2 Timóteo 4,13, mesmo sendo inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo sentia a necessidade de ler, sentia a necessidade de livros. Então, adquirir conhecimento deveria ser uma postura humana ao longo de toda a sua vida. O ser humano nunca deveria parar de crescer, de conhecer, de aprender. Porém, mesmo que o conhecimento seja muito importante, ele não é a mesma coisa que sabedoria. Por quê? Enquanto o conhecimento envolve reunir uma série de informações sobre um ou vários assuntos, a sabedoria envolve algo mais. Envolve você aprender a respeitar a Deus e a colocar todo o seu conhecimento em prática, em benefício seu e em benefício do próximo. Provérbios 1, verso 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Temer a Deus é obedecê-lo, é amá-lo, é respeitá-lo nas Escrituras, não é ter medo no sentido ocidental do termo, diríamos assim. Então a Bíblia diz que o respeito a Deus, o reconhecimento de que há um Criador, de que um dia julgará o mundo, e este é o princípio da sabedoria,
porque isto vai nortear a nossa vida de uma forma. Quem não crê em Deus norteia a sua vida de outra maneira. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quem despreza a sabedoria e o ensino é chamado na Bíblia de louco, ou seja, uma pessoa insensata, sem juízo. E nós percebemos a diferença entre conhecimento e sabedoria no próprio meio científico, na falsa ciência. Já expliquei para você que a verdadeira ciência, como ela é obra de Deus, assim como a Bíblia, ela não entra em contradição. Elas não entram em contradição. O grande livro da natureza não entra em contradição com o grande livro que é as Escrituras, porque ambos têm o mesmo autor. Mas, para você ver o quanto conhecimento sem sabedoria não tem valor, muitos ensinam que a matéria, né, ela possui força nela mesma e propriedades químicas capazes de agirem por conta própria e que os fenômenos da natureza, da criação, ao serem dirigidos por leis fixas, isso significa que Deus não existe. Mas na verdade eu nunca ouvi falar de uma lei que existisse sem um legislador. Então se nós temos leis físicas e matemáticas e químicas envolvidas na natureza, é óbvio que existe um legislador para essas leis. E Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 114, escreveu o seguinte: isso é ciência falsa e não é apoiado pela palavra de Deus. A natureza é serva de seu Criador. A natureza testifica de uma inteligência, uma presença, uma energia ativa que opera em suas leis e por meio delas. O Pai e o Filho atuam de forma constante na natureza. Cristo diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Então, quando um cientista tem muito conhecimento e é uma pessoa muito inteligente, mas tira Deus de cena, ele não está sendo sábio. Pressupostos ateístas e materialistas não podem resolver muitas questões da vida humana e muito menos explicar realmente o que é a ciência. A ciência envolve muito mais do que materialismo. Sem falar que o conhecimento científico não se resume apenas naquilo que é experimental ou naquilo que pode ser testado em laboratório. Existem várias áreas do saber. E devemos também ter em conta que as alegações da ciência, né, de que a complexidade e a beleza da Terra são resultado, diríamos assim, do acaso, ou seja, há bilhões de anos substâncias químicas de forma aleatória formaram a primeira bactéria, o primeiro ser vivo, e que depois, através de mutações aleatórias, houve a seleção natural em que o mais forte sobreviveu em relação ao mais fraco. Todo esse ensino tem que ter muita fé para acreditar numa coisa dessas. Temos que ter muita fé para crermos que a beleza e a complexidade surgem a partir do nada e do acaso. Sinceramente, ouvinte, o ateu é uma pessoa de grande fé, porque ele consegue crer que o nada pôde criar alguma coisa, pôde fazer surgir alguma coisa. Ele consegue crer que qualquer planejamento inteligente não revela um projetista inteligente. Se você perguntar para ele da possibilidade de um dicionário completo surgir como resultado da explosão de uma tipografia, ele vai dizer que você é louco de pensar uma coisa dessas. Agora, já o universo, que é muito mais complexo que um dicionário, esse sim pode ter sido sim o resultado de uma grande explosão. Ou seja, o ser humano está cego pela falta de Deus na vida dele. E ele não consegue perceber o quanto aquilo que ele chama de ciência é falso. Há uma frase, um pensamento de um autor do qual eu não me recordo o nome agora, mas ele disse algo que é muito interessante. Ele disse o seguinte:
é mais ou menos assim, né? No primário, me ensinaram que um príncipe se transformar em sapo era uma lenda. Já na universidade, me ensinaram que um príncipe se transformar em sapo é uma realidade. Você percebeu a irracionalidade do assunto? Né? A macroevolução nada mais é do que isso. É o ensino de que um príncipe pode receber um sapo pode receber um beijo e virar um príncipe. Não é? Então esse cientista estudioso disse isso e é a mais pura realidade. É por isso que 1 João 5,19 diz, né, que o mundo inteiro, infelizmente, é dominado pelo maligno. As pessoas são cegadas pelo Deus desse século, diz Paulo em 2 Coríntios 4. E por isso nós precisamos, com a ajuda de Deus, com a palavra de Deus, com o exercício dos dons espirituais, com o ministério do Espírito Santo em nós, precisamos destruir toda argumentação falsa com a palavra de Deus, com o amor de Cristo em nosso coração, através do nosso testemunho pessoal. Tudo isso deve ser utilizado para que nós possamos demonstrar que o nada não pode gerar alguma coisa, não pode criar alguma coisa, e que o verdadeiro ensino de artes e ciências jamais vai esquecer do grande artista, do grande cientista por excelência, o criador das leis da física, o criador das leis da química e da matemática que regem essa natureza. Que Deus abençoe a você. Muito obrigado por ter acompanhado o estudo desta semana. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. O nosso tema de estudo da semana é Educação em Artes e Ciências. Será que é possível harmonizarmos fé e ciência? Muitas pessoas, com os pressupostos errados e com informações precárias, dizem que não, que existe uma clara contradição entre fé e ciência. Entretanto, a verdade demonstra o contrário. As pesquisas, especialmente as pesquisas referentes à origem do universo, têm demonstrado, por exemplo, que o universo teve um começo. Hoje é um consenso de que a matéria, ela não é eterna, teve um começo. Existem diferentes teorias para isso. Por exemplo, alguns creem que o universo veio a existir por meio de um Big Bang. E mesmo que creiam que o universo veio a partir de um Big Bang, ou seja, de uma grande explosão, isso indica que o universo teve realmente um início. Outro ponto, o universo continua se expandindo. Então, estas são evidências, mesmo que não concordemos exatamente com elas, nos detalhes, de que o universo teve realmente uma origem. Nós não cremos que foi através de um Big Bang que tenha ocorrido aleatoriamente. Nós cristãos cremos no que está em Gênesis 1:1, que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Cremos também em Hebreus 1:1-3, que diz que Deus criou todo o universo pelo poder da sua palavra e também pela atuação do agente ativo da criação, Jesus Cristo. Então, o universo teve uma origem. E a Bíblia mostra também que o universo teve uma origem. Então, não há uma contradição entre ciência e fé, entre a ciência e a Bíblia. Depende dos pressupostos do pesquisador. Há uma citação muito importante, bonita, de Hélio White no livro Educação, página 128, que diz o seguinte: visto como o livro da natureza e o da revelação, que é a Bíblia, apresentam indícios da mesma mente superior, não podem eles deixar de estar em harmonia mútua. Sendo que o livro da natureza e a Bíblia apresentam indícios de uma mente superior,
tanto na criação da natureza quanto na elaboração da Bíblia, ambas não precisam estar em contradição, mas em harmonia mútua. A natureza e a Bíblia são dois grandes livros de Deus. E os pais da ciência, como Isaac Newton, Galileu Galilei, Robert Boyle, entre muitos outros, eles partiam do pressuposto correto. Eles acreditavam em Deus e faziam ciência para entender como Deus criou as coisas, que processos, que mecanismos Deus utilizou para isso. Já atualmente, muitos cientistas partem do pressuposto de que Deus não existe. Então, quando eles descobrem processos, eles creem que esses processos surgiram aleatoriamente e que descartam a possibilidade de Deus. Então você percebe, cientistas têm acesso aos mesmos dados, porém interpretam de forma diferente. Mas não precisa ser assim. Se nós, por exemplo, partirmos da premissa de que a criação revela a existência de um Criador, se nós usarmos, por exemplo, o argumento teleológico, que veio da palavra grega telos, quer dizer planejamento, ou seja, o mundo foi planejado para receber vida, nós percebemos que há força neste argumento. Por exemplo, até mesmo a distância do planeta Terra para o planeta Júpiter é algo planejado. Sabe por quê? Se Júpiter estivesse um pouco mais próximo da Terra, a Terra seria atraída para este planeta por causa da sua gravidade e a Terra seria destruída. Se a Terra estivesse um pouco mais longe de Júpiter, Júpiter, com a sua força gravitacional, não conseguiria atrair para si todo o lixo cósmico, todos os meteoros que cairiam na Terra e que são desviados para Júpiter. Então a posição de Júpiter em relação ao planeta Terra não é do acaso. Aquilo foi planejado para ser assim. Foi planejado por um Deus criador, para que a força gravitacional de Júpiter trouxesse para si os meteoros que poderiam cair e ter destruído nosso planeta há muito tempo. Então você percebe que a vida foi planejada. O planeta Terra foi preparado como um berço para receber um bebê. Todas as condições de vida, inclusive a quantidade certa, não é? De dióxido de carbono, de oxigênio na nossa atmosfera. Tudo isso mostra um planejamento. Até mesmo a espessura, não é? Da camada que envolve a Terra, tudo isso é planejado. Se a nossa atmosfera fosse mais fina, obviamente raios ultravioletas destruiriam a vida. Se fosse mais grossa, seríamos sufocados pelo calor. Então, tudo no planeta, isso é chamado de princípio antrópico, ou seja, princípios que demonstram que o planeta foi preparado para receber vida. Norman Geisler, na sua obra Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, ele diz que existem mais de 100 princípios antrópicos, né, que demonstram realmente que o planeta foi preparado para a criação. E esta é uma verdade tão forte na Bíblia que Deus diz que a pessoa que analisa a natureza e não crê nele, esta pessoa é indesculpável. Porque ela tem evidências suficientes de que o nada não pode criar alguma coisa. Por exemplo, em Romanos 1, 20 e 21 é dito o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis.
porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Paulo fala aqui que os pagãos, ou qualquer outra pessoa, pode ver os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e sua divindade nas coisas que foram criadas. E ele fala, isso pode ser visto claramente. E por isso tais homens são indesculpáveis. No dia do juízo, ninguém poderá alegar ignorância. Porque apesar do nosso mundo estar corrompido pelo pecado, ainda existem traços de um Deus criador, de um Deus que planejou a vida, planejou o planeta para receber vida. E se nós partirmos da premissa de que tudo o que começa a existir tem uma causa, nós perceberemos que um processo macroevolutivo não se adequa à lógica, né? A premissa maior é tudo o que começa a existir tem uma causa. Qual é a premissa menor? O universo começou a existir. Conclusão, portanto, o universo tem uma causa. Esta é uma premissa totalmente aceita, é um silogismo totalmente aceito. Por quê? Tudo que começa a existir tem uma causa. Nada que começa a existir pode vir a existir sem uma causa. Tem que haver um agente causador. Cientificamente, o universo começou a existir, porque matéria não é eterna. Isso já é comprovado. E qual é a conclusão que nós chegamos? O universo tem uma causa. Mas alguém pode alegar assim, e qual foi a causa de Deus? Essa alegação parece correta, mas não é. Porque Deus, em Isaías 44:6, diz que ele é o primeiro e o último. Então ele é a causa não causada. Esta premissa, esse silogismo não se aplica a Deus, porque tudo que começa a existir tem uma causa, mas a Bíblia não diz que Deus começou a existir, a Bíblia diz que ele sempre existiu. Então esse silogismo não se aplica a Deus, se aplica ao universo. Ah, mas Leandro, como pode algo ou alguém existir sempre? Aí, meu amigo, nós não temos realmente como explicar, porque a nossa mente, além de ser corrompida pelo pecado, ela é limitada. Mas isso não significa que não exista uma explicação, não é? Você tem que concordar comigo. O fato de nós não conhecermos uma resposta não significa que essa resposta não exista. Significa que nós não conhecemos a resposta ainda. E eu creio que essa resposta, sobre a forma como Deus pode existir desde sempre, nós vamos obter do próprio Deus quando estivermos com Ele, quando o nosso corpo e a nossa mente forem transformados para nós conseguirmos usar 100% da nossa capacidade cerebral. Se de acordo com alguns cientistas, os golfinhos usam mais da capacidade cerebral do que nós, como que nós vamos entender de uma forma racional, humana, pecadora, a eternidade de Deus? Temos é que aceitar este atributo pela fé. Até porque as evidências, a própria natureza, a origem do universo, o planejamento do planeta para receber vida demonstram que existe um ser onipotente, onipresente, que criou todas essas coisas. Então, a educação cristã, ela pode perfeitamente harmonizar fé e ciência. Porque, como bem disse Ellen White no livro Educação, página 128, visto como o livro da natureza e o da revelação, que é a Bíblia, apresentam indícios da mesma mente superior, não podem eles deixar de estar em harmonia mútua. Que Deus ajude a você e a mim a termos os pressupostos corretos, a adotarmos os pressupostos corretos, para que possamos entender e crermos de que o nada não pode fazer surgir alguma coisa. As evidências apontam para a existência de um Deus criador, e a verdadeira educação cristã, ela tem que ter isso como pressuposto de todo ensino, de toda arte, de toda ciência. Assim como os pais da ciência o faziam. Que Deus abençoe a você, um forte abraço e até amanhã.
Durante a semana estamos estudando sobre a harmonia entre ciência e fé. E estamos percebendo que se um aluno for educado em artes e ciências, tendo como pressuposto a existência de um Deus criador, assim como os pais da ciência tinham esse pressuposto, isto vai fazer, primeiro, com que o caráter e a inteligência deste aluno se amplie ainda mais. E segundo aspecto, este aluno estará seguindo a linha de raciocínio seguida pelos pais da ciência. Afinal, eles não excluíam Deus da ciência. Eles usavam a ciência como instrumento para compreender, dentro dos limites possíveis, como que Deus criou as coisas, que processos físicos, químicos, matemáticos ele utilizou na criação de todas as coisas. Hoje vamos ver por que você e eu devemos, como estudantes da Bíblia, ou por que um estudante universitário precisa entender o porquê dele dever adorar a Deus na sua beleza e santidade. Antes de explicar o Salmo 96, verso 9, eu quero apresentar para você um silogismo, que é composto, obviamente, de uma premissa, de uma segunda premissa e de uma conclusão. Um silogismo ele pode ser adequado ou inadequado, e existem regras para que ele seja inadequado, ou para que ele seja também adequado. E eu creio que este silogismo que eu vou apresentar para você ele é perfeitamente adequado. Se você julgar inadequado, eu convido a você a escrever para mim, escrever no comentário do vídeo, qual foi o tipo de falha cometida no silogismo, não é? Qual foi a regra para a formulação de um silogismo que eu transgredi, e obviamente eu vou refazê-lo e vamos seguir aí juntos estudando esse assunto. Então, premissa 1. Toda obra de arte é obra de um artista. Premissa 2. A natureza revela a arte. Logo, a natureza revela que existe um artista supremo. Eu creio que este silogismo é correto. A princípio, eu não vejo nenhuma obra de arte existir sem que um artista a fizesse. E quando contemplamos a natureza, como estudamos ontem, não é? Em Romanos 1, 19 a 22, nós percebemos que a natureza revela a arte, revela a beleza, revela a organização. Se a premissa 1 e a premissa 2 estão corretas, a conclusão está correta. A conclusão é adequada. Se toda obra de arte é obra de um artista e a natureza revela a arte, logo, a natureza revela que existe um artista supremo por detrás dela. Não creio que seja irracional ou ilógico crermos nisso, mesmo que não possamos explicar com a nossa mente limitada os mistérios da natureza e muito menos o mistério da existência de Deus. Tendo isso em mente, o estudante tendo isso em mente de que estas premissas, que esse silogismo ele é correto, o estudante pode perceber agora a importância, pode aprender, na verdade, como adorar a Deus em beleza e em santidade. Isso pode ser feito de duas formas. Obviamente, a primeira, contemplando a ordem que existe na natureza. Apesar de a natureza não refletir mais adequadamente o caráter de Deus, por ela ser corrompida, manchada pelo pecado, nós ainda percebemos ordem, inteligência e beleza na natureza. Então, contemplando a ordem da natureza, nós podemos ver a existência de um Deus criador e podemos ser motivados por esta contemplação a adorá-lo.
E o segundo aspecto, nós podemos adorar a Deus em sua beleza e santidade, lembrando que Deus criou os nossos olhos, ouvidos e consciência para que possamos contemplar a natureza e chegarmos à conclusão de que ele existe e que ama o belo e que ama a variedade. Quando você e eu reconhecemos que Deus é o grande artista por trás da obra da criação, quando nós reconhecemos que ele é o único Deus verdadeiro, nós estamos adorando a Deus na beleza da sua santidade. E por que santidade? Porque ele é um Deus santo, perfeito, supremo, que odeia o mal, odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus é a perfeição, ele é o amor. A essência de Deus é amor. E por isso, quando você e eu adoramos um ser com essas características, quando você e eu adoramos ao Deus bíblico, obviamente nós iremos ao longo da nossa vida sendo transformados à imagem e semelhança dele. Afinal, o propósito de Deus é recriar em nós o seu caráter. Certamente isso será concluído apenas na glorificação, quando Cristo voltar, transformar nosso corpo, mente, natureza. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que passar por outra fase do processo de salvação, que é a santificação, que é o processo diário pelo qual Deus nos torna semelhantes a Ele mesmo. E como eu lhe disse, isto levará a vida toda. Que ao você contemplar a natureza, a ordem na natureza, a beleza, que você chegue à conclusão de que existe um artista supremo por trás de toda esta obra. E que ao você chegar a esta conclusão, você sinta no seu coração um desejo de adorar a Deus, de louvá-lo, elogiá-lo, de se relacionar com Ele, por Ele ter dado a você as possibilidades, através dos seus sentimentos, através da sua consciência, para que você possa ver que Ele realmente existe, que Ele ama o belo, que Ele ama a variedade e, acima de tudo, que Ele ama você o suficiente para ter criado o planeta em ordem, belo, para que agrade aos seus olhos. Por isso não podemos jamais crer na mínima possibilidade de haver contradição entre fé e ciência. Afinal, como aprendemos ontem, a fé e a Bíblia, né? O livro da natureza e o livro chamado Bíblia, não é? A revelação escrita, ambos provêm do mesmo autor, então não podem entrar em contradição. Se aparecer alguma contradição, o problema não está na natureza e nem na Bíblia, está no pressuposto do observador, que muitas vezes quer se colocar numa posição acima do próprio Deus. Amanhã vamos continuar o nosso estudo e eu espero contar com a sua companhia. Que Deus abençoe a você, um abraço e até lá.